tarde, boa noite, bom dia, amados do Senhor. Eu não sei que horas esse vídeo chegou até teu coração, mas o fato é que chegou, queridos. Vou te falar, sei sobre o que vamos falar hoje? Não sei. Sei qual é o tema que o Espírito Santo vai gerar no nosso coração? Ainda não sei. Mas estou aqui como aqueles que são nascidos do Espírito. São como o vento. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai. Nós servimos um Deus vivo ou não servimos um Deus vivo? Nós amamos e nos relacionamos com um Deus vivo ou não? É. Cadê a chama acesa na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso coração, na nossa família, na nossa vida? Cadê a chama de um Deus vivo fluindo em nós? Porque a gente está precisando de papel? A gente precisa ficar segurando papel? Pegando anotações? Ó, tá vazio. Tá vazio, caros irmãos, tá vazio, 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 vazio. Sabe por quê? Porque nesse momento o Senhor me disse assim: você não vai tocar nessa Bíblia. E eu falei: pai, eu quero estudar a tua palavra nesse momento. Ó, gente, calma, respira. Respira, Nicodemos, em nome de Jesus. Respira. Amados do Senhor, respiremos todos nós, ó. Também vou respirar aqui. Eu amo a palavra do Senhor. O Senhor me acorda às vezes para eu ler a Bíblia, então tá tudo certo. Mas neste momento da gravação deste vídeo, o Espírito Santo me disse: não encosta em nada. Eu não quero você fazendo esboços. Eu não quero você procurando em letras. Eu não quero você buscando em coisas que estão escritas. Deixa eu falar com você e através de você daquilo que já é vida em você. E eu estive pensando nisso esses dias. Olha só, o Espírito Santo tá me lembrando aqui, ó. High five, Espírito Santo! Nós é junto, tchuguedinho. Glória a Deus, gente. Aqui, ó, deixa eu falar, então. Sabia se eu que ia falar, não, mas agora eu já tô pegando um norte aqui, entendeu? O Espírito Santo já me deu um norte aqui. Então, você vem comigo aqui. Ora, bolas, o que você quer? Você quer a mesmice de sempre? Uma pessoa chatinha falando na sua cabeça? Não, queridos, não, nós servimos um Deus vivo. Neste momento, é assim que ele me faz ficar, entendeu? Eu estou assim, cheia de vida, cheia de vida. E nós vamos assim, queimando na chama do Espírito de Deus. Vem comigo aqui, antes que eu perca o negócio que o Espírito Santo me deu. Senhor, minha mente é tua. Nada se perca agora, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É verdade, o Senhor disse mesmo. Ele tá aqui falando: eu não disse pra você que você não precisava encostar na Bíblia, porque o que eu tinha pra você falar eu ministrei direto com você, e é baseado na Bíblia, mas não, você não vai achar agora um versículo, porque eu não quero que você fale nenhum versículo. Você não tá aqui como um papagaio pra ficar repetindo versículos. Eu sou um Deus vivo que quer usar pessoas que se submetam, pessoas rendidas a um Deus vivo. Então, senta que lá vem a história. Nós vamos conversar agora. Nós vamos conversar agora. Diante de um Deus vivo. Aleluia. Vamos lá, queridos. Glória a Deus, gente. Eita, meu Deus. Ai, se você não é doido, se você não é doido, tudo bem. Mas eu acho que assim, né? O Espírito Santo, às vezes, ele me pega assim, me vira do avesso, aí eu fico muito maluquinha assim, e glória a Deus. Vamos lá, queridos, vamos lá. O que o Espírito Santo maravilhoso, glorioso, estava falando comigo esses dias, essa semana, uns 10 dias aí, que ele tem fomentado uma palavra aqui no meu coração, sabe? Ele tem falado um pouquinho aqui, aí passa uns dias ele fala mais uma coisa que se complementa aqui, e eu tô só meditando em tudo que ele tá me trazendo, tô meditando em tudo que ele tá me ensinando, né? E eu quero compartilhar então que chegou o dia, glória a Deus, para eu trazer essa palavra. Não sabia, né? Não sabia que era agora, não sabia que era hoje, não sabia que era neste vídeo para vocês, queridos, amados, aqui da Escola de Profetas Leões Nazireus, aqui no YouTube. Mas é assim que o Senhor escolheu, glória a Deus, né? Então, vamos lá. É para vocês que eu vou liberar pela primeira vez essa palavra, que o Senhor tem um cabelo, né, gente, que ficou virado, como eu já arrumei. Maravilhoso. Para vocês que eu vou liberar, então, essa palavra que o Senhor tem gerado no meu coração. Queridos, nós vivemos um tempo meio
com distrações, né? E às vezes a gente está distraído em objetivos. A gente toma posse de um objetivo que não era bem o que era realmente para ser o objetivo real do dia, ou do mês, ou da estação. Aleluia. Às vezes a gente gasta muito tempo decorando as palavras da Bíblia. Decorando mesmo, né? E é bom demais, né? Ter os versículos na cabeça. Tum, tum, vai abrindo as gavetinhas e vai saindo os versículos. E eles vêm tudo na ponta da língua e você mete brasa ali e é poderoso, né? E a palavra de Deus é algo que carrega vida. Ah, meu Deus, aleluia. Você ama a palavra de Deus, né? Ou você gosta só de decorar ela? Ela é vida para você? Ou ela é um código de leis que você fica decorando e depois você fica falando igual um papagaio? Porque o Senhor não chamou filhos para serem como papagaios. Não. Sabe qual que era o desafio de muitas pessoas, né, das sinagogas, os fariseus? Qual era a dificuldade dos fariseus de entender Jesus? Porque eles sabiam de cor, aqui na mente, as palavras da lei. Mas nem sempre eles entendiam a essência de vida daquelas palavras da lei. Então, os estudiosos, muitas vezes, eles, no zelo para compreender logicamente as palavras do Altíssimo, eles transformam em como se estivessem recitando uma poesia, recitando um texto, começo, meio, fim, 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 e vira uma decoreba muito legal, muito boa, mas a essência não foi capturada, a essência não foi alcançada. Eu tenho as palavras, eu repito as palavras, eu falo as palavras, eu conheço as palavras de cor, mas eu não conheço a essência, eu não tive contato com a essência daquelas palavras. Ou em outras palavras, eu não tive contato, desculpa, gente, com a vida que aquelas palavras carregam. Então, eu decorei até os significados das palavras, eu decorei as traduções de cada palavra em hebraico, em grego, em aramaico, em inglês, mas eu não alcancei a vida daquelas palavras. Eu não alcancei a essência daquelas palavras. Porque muitas vezes, aqui tá o que o Espírito Santo está me falando, eu quero compartilhar contigo agora. Muitas vezes, nós não estamos falando como um papagaio, versículo por versículo. Versículo tal, tá escrito tal coisa, versículo tal, tá escrito tal coisa. Nós não estamos falando os versículos, mas eles já estão tão impregnados em nós. A essência, a vida dessas palavras já entraram em nós de tal maneira, meu Deus do céu, já nos rasgaram. Nós já nos permitimos sermos amassados, triturados, refeitos e ressuscitados através dessas palavras. Que hoje brota vida. As essências daquelas palavras já estão vivas em nós, no nosso estilo de vida, no nosso jeito de pensar, no nosso desejo e motivação para ensinar pessoas, para fazer uma coisa e deixar de fazer outra. A gente está vivendo a essência da vida que é manifesta aqui, ó. Tá toda cheia de marcação, de lápis, de caneta, tem de tudo aqui no meio. São umas partes que eu tava estudando. E é uma parte que se relaciona com outra parte, que se relaciona com outra parte, e aí, né? Meu Deus, que maravilhoso. É uma palavra viva. E ela tem o potencial de gerar vida em quem a conhece.
não em quem a decora, em quem a conhece. E aí o Espírito Santo me falou para eu fazer uma pergunta. Ele me disse que a pergunta era a seguinte, que ele gostaria de fazer para o povo, para os amigos dele. E a pergunta do Senhor é a seguinte. Ai, meu Deus, nos ajude. Você consegue identificar os versículos bíblicos através da essência do que as pessoas estão falando? Ou você só consegue perceber que é bíblico quando alguém recita um verso, palavra por palavra, e diz o endereço bíblico onde aquilo está registrado? Aí você fala, é verdade, está na Bíblia, com essas palavras. Aí eu sei que é de Deus, porque está na Bíblia, com essas palavras. E quando a pessoa está ministrando totalmente na essência da verdade, ela a palavra, ela já comeu a palavra, sabe? A pessoa já comeu a palavra, comeu, devorou a palavra. A palavra não é mais uma coisa para recitar mental. Ela desceu pro coração e ela começou a fazer transformações. E ela criou raízes da essência de vida de Deus em nós. E você consegue? Essa é a pergunta do Espírito Santo para nós, né? A pergunta... O que vocês acharam dessa pergunta? É desafiadora? A pergunta é, vou repetir de novo, tá bom, amados? A pergunta que o Senhor me fez e falou, faça essa pergunta para o meu povo. Faz essa pergunta. Faz essa pergunta. E a pergunta é, valendo a vida eterna? A pergunta é, valendo a vida eterna? A pergunta é, valendo a vida plena? A pergunta é, valendo a vida em abundância? A pergunta é, você consegue identificar versículos bíblicos, mesmo quando eles não estão sendo liberados na forma original de lá em Mateus 24:10 está escrito que plá, 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 plá. Você consegue identificar versículos bíblicos na fala das pessoas, quando elas estão liberando, falando, ministrando, mesmo sem elas estarem citando os versículos bíblicos, literalmente? Você consegue reconhecer a essência bíblica no que está sendo liberado? Ou, assim, a palavra de Deus entrou tanto no seu coração que hoje ela já faz tanto sentido que ela não precisa ser reconhecida só quando você está lá falando palavra por palavra, palavra por palavra, palavra por palavra do versículo, mas o versículo já virou uma forma de vida em você, já virou um sistema de pensamento dentro de você, já virou um fluxo de essência da vida dentro de você. Você consegue identificar versículos nas falas das pessoas, mesmo quando elas não estão citando versículos literais, bíblicos? Consegue ver a vida que as palavras dos versículos geraram nas pessoas, mesmo quando essas pessoas não estão citando decoradamente, versículo por versículo? Ou será que você só consegue identificar que é uma coisa de acordo com a Bíblia quando você está ouvindo literalmente, palavra por palavra, de um determinado versículo? Tá clara a minha pergunta? É que quando o Espírito Santo faz uma pergunta para nós, parece que já vem um download do entendimento do que ele estava perguntando, né? Você já entende. Aí aqui traduzindo para vocês, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, né? Confesso aqui para vocês. Mas era exatamente essa a pergunta que ele me fazia. Será que vocês conseguem ver versículos? A essência da vida, da palavra que gera vida. Meu Deus do céu. Aleluia. Será que vocês conseguem ver
versículos bíblicos vivos, em forma de pessoas, em forma de atitudes de pessoas, em forma de tom de voz, em forma de abraço, em forma de lágrimas, em forma de sorrisos, em forma de atitudes e comportamentos nas pessoas? Ou será que você só consegue ver versículo quando o versículo aparece lá literalmente escrito? E aí? Ou será que é difícil a gente ouvir alguém falando? Você já pensou numa pregação onde o pastor ou o ministro que está ali pregando, ele não usar texto base para nada na hora? Ele, não que ele não use, mas ele não te fala. Ele chega e fala assim, normalmente, né? Abram suas Bíblias no livro tal, capítulo tal, versículo tal, até o tal, certo? E aí, no decorrer da ministração, ele volta para algumas partes, ele volta um pouquinho em alguns outros livros, depois ele associa com livros lá mais para frente, e ele amarra tudo e fica uma comida deliciosa do céu para a gente comer, né? A palavra de Deus maravilhosa. Mas já pensou, vamos fazer só esse exercício aqui para a gente poder responder a pergunta do Espírito de Deus que ele fez para mim esses dias. Imagina um ministro chegando e ele começa a pregar. E ele está pregando e ele não citou versículo nenhum. Heresia. Mariana, manda embora esse cara. Manda embora essa pessoa, essa mulher, esse homem, sei lá quem é esse, que ousou pregar sem usar os versículos. Ousou pregar sem anunciar quais eram os textos. Será que quando um ministro do nosso Pai Eterno estiver ministrando uma palavra do Senhor para nossas vidas, sem fazer citação literal de um versículo, nós vamos entender que ali tem reconhecimento, ó, cheirinho de vida eterna, cheirinho de pão da vida saindo do forno do céu? Será que nós vamos reconhecer? Será que a gente vai conseguir entender? Olha, o que esse homem, essa mulher de Deus está falando, está extremamente conectado com tal, tal e tal e tal e tal e tal versículo. Porque o que vale, o que traz a vida, é você entender o significado real de vida que as palavras trouxeram, não a decoreba, né? Não é assim? A nossa vida é transformada quando as palavras se tornam vivas dentro de nós. Não porque elas foram decoradas, mas porque elas se tornaram vida dentro de nós. É uma coisa, gente, é muito estranho até de explicar como é que isso acontece, né? Mas você tá lendo e de repente, né? O Espírito revela para nós. E aquela palavra passa a ter um significado, uma vida. Ó, cheirinho de água viva, sabe? Sabe? De terra molhada, de florzinha nascendo, de brotinho rompendo a terra, sabe? Cheirinho de florzinha nova, de frutinho fresco nascendo. Cheiro de vida. Ai, que delícia. Cheiro de vida. E se a pessoa não usou a citação literal, tá? A citação literal de nenhum versículo naquela ministração. Mas quem sabe você escutou tudo aquilo e você conhece tanto da Bíblia que você escutou tudo aquilo e embora o ministro de propósito não tenha citado nenhum versículo literalmente, na tua mente você ficava fazendo os links. Ah, isso que ele tá falando se conecta com Jeremias. Isso que ele tá falando se conecta com Isaías. Isso que ele tá falando, meu Deus do céu, tudo a ver com Apocalipse. Isso que ele tá falando agora é Gênesis total. E você vai fazendo os links, porque você entendeu a essência do livro da vida. Oh, meu Deus! Você entendeu o livro da vida que te trouxe vida.
vida em abundância. Agora, os mortos de espírito, os mortos de espíritos que estão com o espírito dormindo, esses que, ó, parece que foram em um negócio, um encantamento do saber, deixou eles com o espírito dormindo. Essas pessoas, elas sabem de cor. Pergunta para elas quantas vezes elas já leram a Bíblia. Ela vai até estufar o peito. 10 vezes. 25 vezes. 75 vezes. Pode ler, gente. Glória a Deus, pode ler. Mas se as palavras não virarem essência de vida dentro de você, você é só um papagaio. Porque até o papagaio decora os versículos e depois fica recitando os versículos no meio da tarde lá. Até o papagaio faz isso. Esse livro maravilhoso aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, eu falo que tem tanta coisa na minha Bíblia. Esse livro aqui... Suas palavras são de vida. Suas palavras são de vida. Ó. Eu aprendi com um pastor muito precioso. Um pastor muito antigo. Ele já era um senhor quando eu era jovem. E ele falava, anote, faça grifados. Quando o Senhor falar com você, quando aquela palavra saltar aos seus olhos e o Espírito Santo falar com você naquela palavra, grife, ponha a data, olha a dica preciosa, ponha a data. A minha primeira Bíblia, a Bíblia da minha conversão, ela era cheia de datas. Versículo após versículo tinha datas. E eu sabia, isso aqui foi em tal ano, isso aqui foi em tal mês de tal ano. Isso daqui foi naquele dia que aconteceu tal coisa. Olha a palavra que Deus me deu naquele dia. Isso é precioso demais, gente. Isso é maravilhoso demais. Eu tenho muito zelo pela palavra. Tem algumas Bíblias que eu nem gosto de riscar, sabe? Eu fico assim, ai meu Deus, né? Mas é uma palavra tão viva, tão viva. Olha, por exemplo, essa daqui. Essa. Tem coisas... Tem coisas aqui, tem coisas aqui, tem coisas aqui, aqui, setinhas, risquinhas. Aí aqui tem assim, tem palavras riscadas, destacadas. Isso eu tô pegando só 2 páginas, né, lá de Isaías. Palavra de vida, né? Palavra de vida. Palavra de vida. Palavra de vida, gente. Palavra de vida. Ai, Deus do céu. Deus é bom, né, gente? Deus é maravilhoso. Olha, até um termômetro que tinha aqui dentro da minha Bíblia. O termômetro, né? Como é que tá? Como é que tá a temperatura de vida do seu espírito? Quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia que você tem em casa. Porque comprar a Bíblia, gente, você junta lá R$20, R$25 hoje em dia, né? Você compra uma Bíblia. Aí você começa a ler e decorar a Bíblia. E aí você lê não sei quantos versículos por dia para você poder ler a Bíblia todo ano, no período de um ano, não sei. E se ela não virar vida dentro de nós, então a gente não passou de papagaio. Como é que tá? Não, de verdade, gente, olha, tem um termômetro aqui. O termômetro tava dentro da minha Bíblia. E a hora que ele caiu aqui, gente, só os nascidos do Espírito. Eu tenho que obedecer meu pai, gente. Eu queria até posar de posuda aqui pra você, mas eu não posso, não, gente. Nem quero, nem quero. A hora que eu vi isso daqui, o Espírito Santo me perguntou. Ele falou, e o termômetro? Como é que tá a temperatura da sua vida espiritual? Como tá? Tá morno? Tá frio, gelado, congelante? Tá doente, pegando fogo, pegando febre?
como tá? Ou tá saudável? Tá na temperatura boa, saudável, para a vida continuar, para a vida seguir, para a vida em abundância, para a vida plena, para a vida plena. Queridos, amados irmãos, se a gente transformar esse livro só num blá 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 blá, não gerou vida. E é complicado, sabe? Por causa do status que o saber confere ao ser humano. Porque o status que o saber confere ao ser humano é muito grande. Então, quem lê a Bíblia 75 vezes, se não tiver aqui, ó, o Espírito Santo quebrantando o coraçãozinho dele, colocando o coração no lugarzinho certo, isso se torna um certo motivo de ostentação, de orgulho. Não em todos, tá, gente? Eu tô falando, é para aqueles que não tiveram o coração quebrantado no Espírito. O Espírito Santo não quebrantou o coração. Aí eles vão colocar a gente, né? Aí a gente resume a palavra de Deus num motivo de manipulação diante das pessoas, porque eu quero que as pessoas me vejam de um jeito grandioso, então eu vou ler mais a Bíblia mais vezes do que os outros. Então eu vou saber de cor mais versículos do que os outros. E se a Bíblia, você pode decorar, você vai sair ganhando muito se você decorar a nossa amada Bíblia. Mas se você só decorar e não entrar em contato com a verdade arrebatadora do Espírito revelando a vida que essas palavras têm, então você continua morto. Você não passou de alguém que é um conhecedor mental da palavra de Deus. Mas a vida não entrou e não te transformou. E aí você desperdiçou a melhor parte que tá guardada aqui. Tá caindo as coisas, gente. Que coisa interessante, né? Eu mexo nessa Bíblia o tempo todo. As coisas nunca estavam caindo. Tá caindo tudo que eu pus aqui já. Ai, Deus falando, a gente tem muita história, filha, tem muita história, que tem muita coisa aqui que eu falo contigo, você põe aqui e fala, meu Deus, não posso esquecer disso. E não é porque isso eu vou decorar para mostrar para as pessoas que eu já sei de cor esse versículo. É porque o Pai falou comigo, e às vezes são versículos que me despedaçam, que acabam comigo, versículos que me envergonham, que esfregam, sabe? A verdade, assim, ó, nua e crua pra mim, eu falo, meu Deus, eu preciso de muito arrependimento, eu preciso de muita ajuda do Espírito Santo, né? Eu aqui me convencendo de que eu tava certa, e aí vem o Senhor, eu leio e pum, descubro que eu também tô aqui nas minhas mazelas. Perdão, Senhor, me perdoa, Senhor. E assim começa um diálogo entre nós, né, entre a humanidade e o nosso Deus, através das palavras desses livros maravilhosos aqui que compõem a Bíblia. Muito interessante, né, tudo isso. Aqui, ó, achei uma parte aqui, ó, que tem uma data aqui, ó. Tá escrito assim, 2 Samuel 22, capítulo 22, versos 51. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e mostra benignidade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. Aí tem a data aqui, 12/10/23. Ó, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, licença, só um pouquinho. Aqui a data e aqui o versículo, né? A gente conversa, né, com a Bíblia conversa conosco. A palavra de Deus é viva, é viva. E se a gente fica só assim, ela citou o versículo, ela inclusive trouxe o endereço, né, bíblico. Chá para essa garganta aqui minha. Ela citou literal, né? Palavra por palavra. Ah, então tem ali
a palavra, né? A palavra tá ali. E se ela fizer relação com outros versículos, então aquilo vai ficando mais consistente ainda. Para cá, né? Para o entendimento aqui. Mas, de novo, eu repito a pergunta. E se um pregador ousasse pregar sem fazer nenhuma citação de nenhum versículo, literalmente, né? Não citar assim, vamos abrir a Bíblia agora em Isaías 55:1, por exemplo. Não. Se ele não citasse nenhum verso, mas ele fizesse a pregação inteira, será que você ia conseguir reconhecer as palavras de vida, as palavras que estão dentro da Bíblia, na palavra de um pregador que não citou literalmente versos? Ou você ainda tem você ainda tem os versículos de forma tão mental, que se eles não aparecerem literalmente descritos para você, você nem se toca que aquela pessoa está falando e está vivendo e está fazendo versículos bíblicos. Ela está vivendo, fazendo e falando e respirando versículo após versículo. Uma enxurrada de versículo após versículo, só que ela não citou literalmente. Essa era a conversa que o Senhor estava tendo comigo. Será que você consegue reconhecer versículos bíblicos quando eles não são citados literalmente? Ou será que os versículos viraram só uma decoreba na sua cabeça? E daí eles precisam aparecer literais na sua frente. Se eles não aparecerem literais, você não reconhece a essência dos versículos bíblicos diante de você, tá bem na tua cara, mas a gente não reconhece, porque a gente tá só na mente, a gente tá esperando que horas que ele vai falar um versículo. Meu Deus, falou 50 minutos e não citou um versículo bíblico, como é que pode? Isso é heresia na certa, isso daí fugiu da Bíblia. Não, amados, muitas vezes a gente vai falar de Bíblia, falar da essência bíblica total, e às vezes não precisa citar literalmente. Verso tal, nada. Porque a palavra é de vida. Ela não é uma decoreba. Ela não é um processo mental. Ela não é. Ela é vida. Então você consegue ver a vida dos versículos da palavra de Deus vivos, operantes numa pessoa, mesmo que ela não esteja falando os versículos literalmente, mas ela está vivendo os versículos, ela está manifestando os versículos no modo de falar, ela está manifestando os versículos na forma como ela está construindo, eu digo a pessoa, né? Está construindo o raciocínio dela. Conseguem reconhecer versículos e verdades bíblicas em pensamentos que não estão citando literalmente versículos bíblicos? E aí, nessa noite, o Senhor falou comigo uma coisa que se amarra, assim, muito, se aperfeiçoa de uma forma muito conectada com essa pergunta que o Pai me fez há uns dias atrás. E a pergunta de hoje, quer dizer, o comentário de hoje que o Senhor fez foi o seguinte. Ele disse assim para mim: sabia que tem pessoas que estão ensinando coisas que tá aqui na mente, muito claro, entendedores muito exímios de coisas mentais, muito claramente tá aqui, ó, tá aqui. Mas eles não vivem. E essas pessoas que têm os versículos na ponta da língua, têm os versículos memorizadíssimos, de cor e salteado, mas eles não vivem a essência de vida dessas palavras que eles sabem de cor e salteado aqui na mente. Essas pessoas, elas são para mim, o Senhor me diz, elas são para mim como
técnicos de futebol que não jogam mais bola. Eles dão ordens aos seus jogadores, aos seus atletas. Ó, faz assim, faz assado, chuta pra cima, cabeceia, mata no peito, sei lá, bate de ponta, bate de lado. Mas eles mesmos já não fazem mais. Eles não fazem. Eles sabem o que deve ser feito. Mas eles mesmos não deixam aquelas palavras se tornarem vida, essência de vida dentro deles. Eles não permitem que essas palavras se tornem vida na essência deles, na essência de quem eles são. Então, eles sabem muito para falar para o outro como fazer, mas eles mesmos não fazem. E essa é a palavra. Essa é a palavra. Eu confesso que eu começo toda animada esse vídeo, mas eu termino triste. Eu termino entristecida, quebrantada diante do Senhor. Envergonhada diante do Senhor pelas vezes que nós falamos de coisas que nós sabemos mentalmente, mas não estamos vivendo. E eu peço perdão ao Senhor. Eu peço perdão ao Senhor. Porque nós estamos nos enganando. Sabia? Essa palavra aqui tem me quebrado, gente. Tá difícil, né? Entregar essa palavra aqui, porque ela, eu não sei, ela mexe com a nossa cabeça. Porque ela diz, e daí que você conhece, sabe, entende aqui? Não virou vida aqui? Não virou ação aqui? Serviu para quê? É um papagaio repetindo. E a gente às vezes está se distraindo porque a gente está investindo muito tempo no objetivo de saber de cor os versículos. A gente está gastando muito tempo, igreja brasileira amada. Nós estamos gastando muito tempo em nos preocuparmos em quantas vezes lemos a Bíblia inteira, de capa a capa. Mas a pergunta é, de que está adiantando vocês lerem a Bíblia de capa a capa todo ano, ou 2 vezes no ano, ou na vida inteira já leu 175 vezes? Se na hora que uma pessoa cheia do Espírito de Deus, falando a essência de vida, de versículo após versículo, mas sem citá-los, literalmente, vocês não conseguem reconhecer. Para que adiantou? É uma competição? É isso? Foi inventado? Eu não fiquei sabendo. Não fiquei sabendo. Que a gente agora está participando de uma gincana nacional de quem lê mais vezes a Bíblia repetidas vezes. Ler a Bíblia sempre vai ser uma experiência maravilhosa. Mas você decide se ela vai ser uma experiência maravilhosa, limitada à mente, ao saber, ao entender, ao raciocinar de acordo com a Bíblia, com a lógica bíblica, ou se ela vai descer para o coração e fazer um rebuliço na sua vida, te tratar de dentro para fora, te quebrar infinitas vezes e te refazer incontáveis vezes. Você escolhe até onde você vai permitir
que o nível da palavra viva, de um Deus vivo, vai descer para o seu coração, que é a fonte de toda a vida. É aqui, ó. A fonte de toda a vida é aqui, não é aqui. Ah, povo meu que se engana e parece que gosta de ser enganado, diz o Senhor. Por que fazem isso com vocês? Por que vocês estão transformando a mente de vocês numa sobrecarga? O Senhor diz, eu estou vendo fumaça e estou escutando barulho, som de engrenagens prestes a ruir, de tanto que vocês estão sobrecarregando a mente de vocês. A mente de vocês sobrecarregada. E o reino, ele não pede mente sobrecarregada. Ele pede um coração quebrantado, um coração que se entregou para as verdades de vida, que são carregadas pelas palavras que estão aqui. O que está aqui é meio de transporte para a vida. Meio de transporte. Palavra de Deus, ela transporta. Cada palavra que está aqui, ela serve como um meio de transporte para revelação mais profunda, para uma revelação ainda maior, para uma revelação que é eterna. Oh, Jesus amado. Ela é eterna porque ela fala de um Deus que é eterno. E ela está te preparando para uma vida eterna. Você acha que a eternidade seria conquistada por processos mentais? Por você entender e compreender palavra por palavra? Mentalmente falando? Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Não, Mari, mas eu interpreto, eu faço umas interpretações muito boas da Bíblia. Se não foi revelado pelo Espírito, continua sendo mental. E aí isso não te leva para os portais do céu. Não para atravessar os portais. Olha, desgaste mental do povo de Deus, é o que o Senhor diz. Desgaste mental. Então, o tempo todo, eu tô até... Agora eu tô entendendo o que eu tô sentindo o tempo inteiro que eu tô aqui, não sei se vocês estão vendo. De vez em quando eu tô em sofrimento aqui, sabe? Umas caretas. Porque a minha mente tá quebrando. A minha mente, eu tô aqui e a minha mente fica quebrando. Como se eu tivesse com pensamentos e pensamentos e pensamentos. E ela já não dando conta dos pensamentos. E aí ela começa a quebrar, porque tem muito pensamento na minha cabeça. Mas isso nem é meu, eu entendo agora. O Senhor usou isso aqui, fez isso na minha cabeça. Né? Porque isso não é uma coisa, nunca aconteceu, eu não funciono assim. Né? A minha mente não sente esse tipo de coisa. Mas nesse momento senti. Como se minha mente estivesse quebrando de sobrecarga. E o Senhor trouxe a palavra agora para nós. E Ele falou exatamente, meu povo está sobrecarregando a mente. O Senhor disse, eu estou vendo a fumaça saindo, isso é sobrecarga. E tô ouvindo, ele disse, o som de engrenagens que estão prestes a ruir, a destruir, quebrar. Isso é sobrecarga. Isso é sobrecarga mental. Meu Deus do céu, gente. E eu não entendo, qual a base bíblica para essa sobrecarga mental. Eu não entendo. O Senhor disse, aquietai-vos. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Não é? O que a gente está fazendo, amados? O que a gente está fazendo, amada igreja do nosso Senhor Jesus? O que a gente está fazendo? Não é com a sobrecarga que nós vamos ultrapassar o portão do céu. Não é. É com o coração quebrantado.
permitindo que a palavra de vida venha e gere vida em nós. E faça o rebuliço que precisa ser feito de dentro para fora, para que as coisas erradas vão embora e as coisas certas entrem. E não é aqui, é aqui. Não é aqui na mente, é aqui. Ó, é aqui. É aqui, na fonte de toda a vida. Daqui sai para toda a vida. É aqui. É aqui a transformação. É aqui, é aqui. É mais embaixo, ó, desce, é da cabeça para o coração. Desce, desce. Deixa essa palavra transformar. Ela tem que moer a gente. A palavra de Deus é aquela espada que separa medulas, ó. É um negocinho assim, ó, de cirurgião, com precisão cirúrgica. Aí vai abrindo e tirando só o que precisa. Um cirurgião muito bom, que não vai esbarrar em veias, que não vai esbarrar em estruturas que não podia esbarrar. Ele vai onde ele precisa ir. É assim que um cirurgião bom vai, não é? Numa cirurgia. Ele vai com precisão, ele faz um corte preciso, nem mais nem menos, do tamanho exato. E ele sabe exatamente qual estrutura tocar, encostar e onde ele não pode esbarrar. E ele é muito bom nisso. Assim é um cirurgião né, que traz segurança e que tem muito acerto. A palavra de Deus, ela é precisa mais do que um cirurgião. Mais do que um cirurgião, né? Para separar medulas. Ai, ai, ai. Deixa Deus fazer. Deixa a palavra mastigar e cuspir você. Deixa ela triturar você. Que esse triturar da palavra de Deus em nós, quando essa palavra é vivificada pelo Espírito de Deus, aí ela traz transformação para cá, para a fonte de vida. Meu Deus do céu, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, não, mas é aqui, ó. Eu não sei o que é. Meu Deus do céu, me ensina, me fala o que precisa ser falado, o que não precisa, tá tudo bem, só amém, amém. Mas não sei, sabe? Dá vontade de socar meu coração aqui a hora que eu entrego essa palavra. Obrigada. Que pena, pai. Tá bom. Ele me explicou. Gente, sinto muito. Tá bom. Essa força, sabe? Depois dá um soco no coração. É tipo assim, alguns corações estão tão fechados com uma muralha de pedra, tão rígido, tão espessa. Jesus. Que é assim que eu tenho que vir, sabe? Com marreta. Pá, 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 pá. É muito doloroso isso, gente. Deixaram de ter o coração quebrantado por causa do muito saber. Foi o que eu falei, gente. É perigoso. Existe uma prepotência do saber, uma vaidade do muito saber. É um risco, sabe? Você sabe, conhece. E aí, vai dando uma segurança, uma ostentaçãozinha, sabe? Por você saber mais, por você conhecer mais. E aí, esse muito saber aqui, ele vai fechando seu coração com muralhas. E o Senhor tá falando, é que com alguns corações eu vou ter que ser muito assim, ó, impacto muito forte. Eu vou ter que vir com, é uma, sabe? Uma agressividade assim de... Como que eu vou explicar isso, pai? Para as pessoas entenderem direitinho. Como é que você derruba uma muralha de pedras? Fazendo carinho nelas?
beijando a pedrinha. As pedras dessa largura, cada uma delas, uma após a outra, uma em cima da outra. Camadas e camadas de cimento com pedras largas, e você vai fazer carinho? Você não vai transpassar. Aí você precisa do quê? De bomba, né? Explodir aquilo com algum material para que consiga romper uma muralha. A muralha é muito espessa, você faz como? Tem que vir com força. Tem que vir com força. E tem um movimento no Senhor que ele muitas vezes ele vem com essa força. E ele nos joga no chão. Ah, mas depois que a gente tá no chão, a gente encontrou o céu. Você acha que não? A gente encontrou o céu. A pessoa que tá de fora, às vezes tá lá, né? Julgando a gente. Ixi, o que tá acontecendo? Mas a gente encontrou o céu, porque o quebrantado, o Senhor não resiste ao coração quebrantado. E é isso que o Senhor quer, sabe? Ele dá o impacto, ele te quebra, você se quebranta, e aí o Senhor vem. Ele não resiste. Então, tudo isso é porque ele quer encontrar você. Ele quer te encontrar, ele não resiste a um coração quebrado. Como tá teu coração? Quebrado? Se estiver quebrado, glória a Deus, porque é a hora que ele vem, porque ele não resiste. Mas se não tiver quebrado, se não tiver quebrado, o Espírito Santo vai vir com essa força para te jogar no chão, para que você se dê conta de que você não sabe nada. Acha que sabe tudo, não sabe nada. Comparado com o pai, não sabe nada, né? Vamos lá ler Jó, né? Vamos ler o livro de Jó. Vamos ver as perguntas que o Eterno faz para Jó, né? E aí a gente vai ver se a gente sabe alguma coisa. A gente não sabe, né? E por mais que a gente saiba, a gente não sabe, entendeu? É aquilo que eu tava falando desde o começo. A gente pode saber, ó, todas as palavras. Meu Deus, imagina você saber todas as palavras. Todas as palavras aqui. Tudo. De capa a capa, ó. Tá tudo grifado aqui, ó. Nas últimas páginas tá grifado. Nas primeiras páginas tá grifado. Do começo ao fim tá grifado. Ah, eu sei muito. Não sei. Não sei. Se o Senhor não me revelar, eu não sei. Eu não sei nada. Isso aqui vai virar só palavras mortas que eu repito igual um papagaio. Sem vida. Sem vida. Já viu aquelas bonequinhas que você aperta a mão assim e ela repete o que você acabou de falar? É, isso aí. Que Deus nos livre disso e nos faça conhecer a vida por trás das palavras. Meu Deus. Porque a vida, existe vida por trás das palavras, através das palavras. Lembra que eu disse? Cada palavra aqui nos textos bíblicos transportam revelação. Importa que a revelação chegue até você. E se para isso o Pai precisar vir, né, para tratar o nosso coração, Ele vai fazer isso com alegria, com amor, porque o que vem depois do quebrantamento é que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. E aí o Senhor vem. E tudo que nós queremos, eu e você e eu, é que o Senhor venha, não é? Que o Senhor venha no nosso encontro, que o Senhor venha nos abrace, que o Senhor venha nos arrebate para a sua realidade. São coisas que a palavra pela palavra, decorada na mente humana, não consegue fazer por nós. Não consegue fazer por nós. E amém, queridos. Amém. Essa é a palavra de hoje. E eu não vou falar mais nada. Eu agradeço ao Senhor
por tudo que Ele falou até aqui. Agradeço ao Senhor por você ter ficado até aqui. Mas te libero agora para que você mergulhe na presença do Senhor e fique com o que já foi dito aqui. Vamos refletir em tudo isso. E eu agradeço ao Senhor e encerro o vídeo assim. Amém. Que Deus nos abençoe. Que você possa amar a palavra que te transforma, não só aqui, mas aqui. Aqui. Que a palavra entre no seu coração com vida, como uma injeção de vida, uma injeção de fôlego de vida. Aleluia. Porque o Senhor é grande e quer fazer isso em nós. Deus te abençoe, abraços. Jesus te ama. Continua tendo um propósito na sua vida. E até a próxima, queridos. Abraço. Fiquem bem.